falamos aqui anteriormente, né, que o título é o Senhor, aleluia, a oração ela traz resposta. E para mostrar, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Ele te sonda, Ele está sempre pronto para ouvir, aleluia, a tua oração, para mostrar, sabe o quê? Que Ele é fiel. Que Ele é fiel. Aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele falou para você, pode ter certeza que Ele
Ele é fiel. Mesmo que tudo pareça estar ao contrário, mesmo que, às vezes, até a gente, que por mais que nós acreditamos, nós estamos passando no processo, mas tenha certeza que Ele é fiel. E Ele vai, na mensagem de hoje, Deus ele vai falar isso conosco. Para que, independente daquilo que nós passamos, né? Ah, Charles, mas eu já ouvi bastante isso, mas a palavra do Senhor sempre nos reforça isso. Porque nós somos seres humanos, sabe? Às vezes a gente quer parar, a gente quer voltar para trás, a gente fica desesperado. Mas a palavra do Senhor fala assim, ó, orai sem cessar. Aleluia. Eu convido os irmãos para abrir no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vós admoestam, e o que os tenhas em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor está nos reforçando mais ainda, para que nós possamos ter comunhão com nossos irmãos, para que nós possamos sempre, aleluia, buscar aquela união, entender a fraqueza do irmão, estar sempre na ajuda. E o principal que se resume nisso tudo é orar sem cessar. Aleluia. Por que isso? Orar sem cessar. Porque a oração, ela traz uma coisa muito importante da nossa relação com Deus. A oração, ela nos mostra que somos dependentes de Deus. A oração nos traz um diálogo com Deus. Aleluia. Porque quando você começa a viver uma vida de oração, quando você começa a viver uma vida de meditação ao Senhor, quando você começa a orar ao Senhor, falar com Deus, você começa a criar um diálogo com o Senhor. Você vai começar a ter aquela facilidade de falar de Deus, de expressar o que Deus faz, de expressar o que Deus é, da forma que você vai criando o quê? Uma comunhão com o Senhor. Uma comunhão com o Senhor. E tendo comunhão com o Senhor, cria-se uma intimidade. O que é uma intimidade? São coisas que às vezes você compartilha com uma pessoa aquilo que está dentro do teu coração. Então a oração, ela traz isso. E quando você começa a viver uma vida de oração, quando você começa a entender da forma que Deus ele agiu na vida de Daniel. Daniel era um homem que orava de manhã, de tarde, de noite. E se possível, em qualquer momento Daniel estava orando. Aleluia. Mas mesmo assim, o Senhor ele estava sempre a ouvir Daniel. E mesmo assim não livrou Daniel daquela situação a qual aqueles homens montaram um cenário e jogaram o nosso irmão Daniel na cova do leão. Irmão, quando nós vivemos uma vida de oração, irmão, as pessoas podem inventar o que quiser da gente, pode te levar lá na cova do leão, aleluia, mas o Senhor ele faz o leão dormir, ele faz o leão ficar quietinho, porque você tem uma vida de oração, e tendo vida de oração você tem uma comunhão com o Senhor, aleluia. E quando você tem uma vida de oração, tudo o que acontece às vezes na nossa vida, a gente não fica atemorizado, porque a gente sabe que a gente tem comunhão com o Senhor. Porque nós vemos que Daniel ele poderia muito bem ficar nervoso, tentar fugir, tentar se esconder. Mas Daniel falou, não, vamos lá. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus que eu estou orando, ele é vivo, ele vai me livrar desta cova. Então, irmão, quando você vive uma vida de oração,
quando você tem uma intimidade com o Senhor, quando você tem uma comunhão com o Senhor, você tem certeza que isso que você passa, que isso que acontece na sua vida é somente um processo, é somente uma história, porque o Deus que você serve, o Deus que quando você dobra o teu joelho, o Deus quando você busca uma intimidade, Ele vai responder por você. Aleluia. Eu sei porque eu já passei por isso. Já passei por situações que eu olhei assim, não tem como, não tem jeito. As pessoas queriam me processar. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Senhor, aconteceu um negócio no meu trabalho. Nós oramos ao Senhor e o nosso Deus respondeu com fé, irmão. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu dobrei o meu joelho, eu e minha família, é capaz de fazer isso na tua vida. É capaz de fazer isso na tua vida. Diante dos teus olhos, Deus ele faz com que você enxergue uma parede. Mas quando você abre os seus olhos da fé, você vai ver além. Você vai ver que o Deus Todo-Poderoso está ao teu lado. Aleluia. E quando nós oramos, nós permanecemos na presença do Senhor. Como foi dito aqui, quando nós oramos, nós criamos uma intimidade com o Senhor. É a mesma coisa quando você acaba de conhecer alguém. Quando você acaba de conhecer alguém, você chega e fala, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, um assunto ou outro e ponto final. Mas durante o dia você conversa com a pessoa, você pega o zap da pessoa, manda uma paz do Senhor, você conversa aqui, conversa ali, marca um shopping, marca para ir para comer alguma coisa, daqui a pouco cria-se aquele diálogo. E a mesma coisa com Deus. Quando você começa a orar ao Senhor, quando você começa a meditar na palavra do Senhor, quando você começa a buscar o Senhor nas madrugadas, quando você começa a buscar o Senhor nos hinos, nos louvores, quando você começa a ter essa intimidade com o Senhor, você vai entender que o Todo-Poderoso ele está ao teu lado. Aleluia. Por isso que Davi falou assim, ó, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Aleluia. As situações aparecem, as situações vêm na nossa vida sim, mas saiba que por mais que você venha passar por esse vale da sombra da morte, o Senhor ele vai estar contigo, aleluia, glória a Deus, aleluia. É igual nós vimos aquela parábola daquele juiz que chegou àquela mulher e falou assim, me ajuda na minha causa, e aquele juiz falou, não mulher, agora não. Não, aquela mulher foi perseverante. Aquela mulher falou, me ajuda. E chegou uma hora aquele homem falou, vou atender essa mulher. E nós devemos ser perseverantes. E nós temos que ter certeza que Deus ele vai ouvir a nossa oração. Porque às vezes a gente ora uma vez, aí passa-se uma semana, aí você vê a mesma coisa. Você ora, passa um mês, mesma coisa. Aí você ora, aí vai passando 2 meses, e o negócio vai ficando de uma tal maneira que você começa a perguntar assim, será que a minha oração está chegando ao Senhor? E você começa a perceber, você começa a pensar igual Davi. Você fala assim, Senhor, perdoa pelos meus pecados, até aqueles que eu já esqueci. Davi chegou e falou assim para o Senhor, Senhor, perdoa, às vezes tem coisa que eu fiz, eu até esqueci que eu fiz, que eu errei. Mas não, mas é nesse momento, é nesse momento que você tem que firmar os seus pés. É nesse momento que você tem que... Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é doido para que a gente reclame. O inimigo é doido para que a gente tenha essa dúvida. Mas não. Mas a palavra diz, cara. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não livrou Daniel daquela cova. Mas ele livrou Daniel na cova. Aleluia. Ele livrou Daniel na cova. Ele fez com que fosse lá. Ele falou, agora vai mostrar que eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Mesma coisa, a palavra do Senhor diz que Jesus, após ser batizado, aleluia, por João Batista, o que aconteceu? Foi levado ao deserto para ser tentado. Imagina, o que é isso? O Espírito levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas para mostrar que em meio à situação que às vezes acontece na nossa vida, nós temos que usar esse aqui, ó, a palavra, a oração. E a palavra, ela nos mostra isso. E a palavra, ela nos dá um exemplo disso, a palavra do Senhor. Porque o inimigo, ele veio com as oportunidades, não se prostrares, me adorares, salta-te daqui, transforma essa pedra em pão. Mas o Senhor falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Aleluia. Que possamos ser perseverantes igual aquela mulher. Não desista. Se você já está orando um mês, se você já está orando um ano, se você está orando há muito tempo, mas tenha certeza que no momento certo, na hora certa, Deus ele vai agir. E sabe quando você começa a orar, ficar orando uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, isso mostra para o inimigo que você adora ao Senhor não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é na nossa vida. Pelo que Ele é na nossa vida. Aleluia. E que possamos sempre estar orando, irmão. Como diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Nós possamos viver uma vida de oração, perseverante em oração. As dificuldades vêm, as situações elas acontecem, mas quando nós vivemos uma vida de oração, se você parou de orar, se você parou de meditar na palavra do Senhor, mas a palavra de hoje diz assim, ó, a oração, ela traz resposta sim, porque o Senhor ele está com seus ouvidos pronto para ouvir o teu clamor, o Senhor está com os ouvidos pronto para ouvir, aleluia, a tua voz, a tua necessidade, e tenha certeza que o Senhor ele vai fazer, aleluia, ao nosso favor, ao teu favor, porque Ele é fiel, aleluia, Ele te sonda, Ele sondou Daniel na cova dos leões, aleluia. Ele sondou Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Ele sondou Pedro quando estava na prisão, sabe? Pedro estava na prisão, Herodes prendeu ele. E do outro lado estava a igreja orando. E quando Pedro estava na cadeia, Pedro estava com a sua cabeça baixa. E quando ele levantou a cabeça, ele viu o anjo do Senhor dentro da cadeia. E Pedro falou assim, por que você está aqui? Eu estou aqui porque a igreja orou, então eu vou te tirar você dessa situação. Diante dos teus olhos é impossível, mas quando o meu povo ora, mas quando o meu povo persevera, mas quando o meu povo deposita confiança no Deus Todo-Poderoso, aí Deus ele entra e te tira dessa situação. Por quê? Por causa da oração. A oração ela traz resposta. A oração ela mostra que Deus é conosco. Aleluia. Como diz no Salmo 1, meditar na palavra de dia e de noite, não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, quando nós começamos a orar e mediante a palavra do Senhor, o Senhor ele vai começar a nos comparar como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sabe o que é isso? É quanto mais você ora, quanto mais você vive uma vida de oração, quanto mais você medita na tua palavra, sabe o que acontece? As suas raízes da sua vida cristã, ela vai cada dia se fixando, aleluia, no chão. Para quando vem o vento, quando vem a tempestade, ela não vai cair, porque as suas raízes estão fixadas ao chão, estão fixadas, aleluia, à presença do Todo-Poderoso, a este rio que vem do trono do Senhor para alimentar as suas raízes. É uma vida de oração. Aleluia. E o engraçado é que em Efésios 6, fala uma coisa interessante, que Paulo fala assim, revestivos de toda a armadura do Senhor, né? Para que possamos estar com a couraça da justiça, para que possamos estar com calçar os pés, a preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação. Mas em tudo isso que ele fala, após ele falar isso, para nós estarmos revestidos com as armaduras de Deus, sabe o que ele fala no final? Permanecei-vos em oração. Permanecei-vos em oração. Aleluia. Permanecei-vos em comunhão com o Senhor. Permanecei-vos na presença do Senhor. Porque o que vai adiantar andar com as armaduras, sendo que não vive uma vida de oração? Mas ele fala, revesti-vos da armadura do Senhor, mas perseverai-vos em oração. Aleluia. Porque quando você clama, porque quando você dobra o teu joelho, quando você tem a comunhão com o Senhor lhe responde. O Senhor ele mostra que não, ele mostra até que você vai ter que orar um pouco mais. E aí você não fica atribulado. E aí você não fica com dúvida. Você continua perseverando. Porque foi assim com Jó. A palavra do Senhor fala que Jó era um homem temente. É um homem que buscava o Senhor. E do nada perdeu tudo. Mas Jó, ele era um homem que tinha tão comunhão com o Senhor. Jó era um homem que vivia em oração ao Senhor. Que quando ele viu que aconteceu aquilo com ele, ele falou, não,
Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, independente se você vai receber sim ou não, se você vai receber um A, se você vai receber um B, continue orando, continue perseverando, que o Senhor ele é fiel para te guardar. Davi, ele mostra isso. Quando Davi ele estava ali na comunhão com o Senhor, quando Davi ele estava em oração ao Senhor, e mesmo assim, Davi ele nos dá um exemplo que nós somos seres humanos, nós temos tendência a errar. E Davi ele chegou para Deus e falou assim: Deus, eu posso perder tudo. Eu posso perder a minha coroa, eu posso perder as melhores vestimentas, eu posso perder os melhores alimentos, mas não retire de mim o teu divino Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Isso é comunhão, irmão. Sabe, é uma vida de oração, é uma pessoa que está orando ao Senhor. E quando você está orando ao Senhor, você sabe que a coisa mais valiosa que tem dentro de nós é a presença do Espírito Santo na nossa vida e no nosso caminhar. Aleluia. E na Bíblia conta muita história. Eu gosto muito de falar das coisas que Deus fez em pessoas no passado. Isso para mostrar, quando eu leio, eu falo assim, da mesma forma que Deus fez na vida dessas pessoas, se nós temos essa mesma fé, se nós temos essa mesma comunhão, essa mesma oração, Deus ele vai fazer na nossa vida. Porque se nós começarmos a meditar, aleluia, na palavra do Senhor no Antigo Testamento, o que Deus fez na vida de homens, na vida de mulheres, na vida de pessoas, na vida de muita gente, que ali estava no fio de dar errado, e aquela pessoa clamou ao Senhor, e Deus ele respondeu. Nós vemos no nosso profeta Elias, um único homem, mais de 400 profetas de Baal. Aqueles homens foram lá, bateram, fizeram tudo para ver qual Deus que respondia com fogo. Esse seria o Deus de Israel. Aí chegou Elias, orou ao Senhor e falou: Senhor, mostra que tu és Deus de Israel. Mostra que o Senhor é comigo. Mostra que o Senhor está na minha vida. E que quando Elias terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto todo. Aleluia, é a oração, irmão. É porque ele vivia em oração. É porque ele conhecia o Deus que ele servia. É porque ele sabia que quando ele orar, Deus ele ia responder. E Deus ele respondeu com fogo, irmão. A tua oração Deus vai responder com fogo. É por isso que às vezes você ora e parece que não chega. É porque Deus ele vai responder de uma tal maneira que até você, quando receber o milagre, você vai ficar de boca aberta falando: como pode? Aleluia, já pensou isso? Até você que vai receber o milagre, você vai ficar de boca aberta. E as pessoas ao teu redor vão entender: não, aquele dali vive de oração. Aquela dali vive de oração. Não, aquele dali, meu irmão, Deus é na vida dele. Aleluia. Nós vemos Ana, a Penina falando no ouvido dela: ah, você é estéril, você não tem filho, não sei o quê. E Ana chegou ao ponto de chegar na casa do Senhor, que ela não conseguia mais falar. E tem esse ponto nosso, que a gente ora, pede ao Senhor, aí Penina vem falando, as pessoas vêm falando: onde está teu Deus? Mas você não é servo do Deus vivo. E você chega a um ponto que você não consegue mais falar, não consegue mais orar. Aí o que acontece? Aí vem as lágrimas. E o interessante é que quando Ana chegou naquele tempo, aquele homem, sacerdote Eli, ele olhou e falou assim: você está bêbada, mulher. Como é que você pode entrar aqui dentro da casa do Senhor, irmão? Às vezes as pessoas não sabem o que você está passando. Às vezes as pessoas não sabem a tua situação. Mas o Deus, aleluia, que está pronto para ouvir tua oração, o Deus que vai fazer com que tua oração venha surtir efeito, esse sim está pronto para ouvir a tua oração. O sacerdote ele não sabia o que se passava, achou que ela estava doida, achou que ela estava bêbada, mas o Deus conhecia. E aquela mulher ela orou, e aquela mulher ela chorou perante a face do Senhor, e o Senhor lhe deu um filho, Samuel, aleluia. Irmão, persevera em oração, que o Samuel da tua vida vai chegar, irmão, vai chegar na hora certa, no momento certo, e todos verão que Deus é na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A oração ela traz intimidade, irmão. A oração ela traz a comunhão, irmão. E por isso que nós não podemos deixar de orar. E por isso que nós não podemos deixar de clamar ao Senhor.
Aleluia. Seja em casa, tá lavando louça, vive oração, irmão. Tá dirigindo o seu carro, vive oração, irmão. Tá no teu trabalho, vive oração, irmão. Aleluia. Porque a oração, você começa a expressar aquilo que você está passando, a expressar as tuas necessidades. Aleluia. Como Jesus, ele chegou diante daquele cego. Aquele homem chegou diante de Jesus, Jesus falou, que queres que te faça? Será que Jesus não viu que aquele homem estava cego? Mas ele queria ouvir dos lábios daquele homem. Ele falou, Senhor, eu quero ver. Qual é a tua necessidade, irmão? Se o inimigo tenta calar a tua voz, se o inimigo tenta calar a tua boca, mas a partir de hoje fala, não, eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, porque Deus, ele está pronto para ouvir a nossa oração. Aleluia. Josafá, ele passou por uma situação muito difícil na vida dele. Quando os reinos tentaram contra a vida dele. 3 reinos tentaram contra a vida dele. E qual foi a primeira coisa que Josafá fez? Foi para a oração. Foi para a oração. Porque às vezes a gente busca A, a gente busca conversar com B, a gente busca conversar com C. Mas Josafá, ele nos deu um exemplo. Que em meio àquela situação, ele foi o quê? Ele foi orar. Ele botou o povo em jejum. Ele botou o povo num propósito. E quando ele entrou naquele propósito, quando Josafá entrou em oração ao Senhor, e Deus, ele falou assim, ó, nesta peleja não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Aleluia, glória a Deus. Quando você ora, irmão, tenha certeza, aleluia, tenha certeza que Deus, ele vai agir. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor, o advogado, ele pode escrever um texto, fazer um monte de folha. O médico pode falar, fazer um relatório gigante, mas somente uma palavra de Deus. Esse relatório, essa situação, ela cai por terra. Porque você orou. Porque você depositou. Quando você ora, você deposita a tua confiança no Senhor. Como diz no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele orou ao Senhor, falou, Senhor, eu preciso. E Deus, ele mostrou. E ele falou assim, ó, os teus pés não vacilarão. Eu não dormirei, mas eu guardarei a tua entrada, eu guardarei a tua saída. Tenha certeza nisso. Quando você chegar no teu trabalho, quando você chegar na tua casa, quando você chegar na tua audiência, quando você chegar aonde você colocar a planta dos seus pés, você fala, Senhor, tu és comigo, tu és fiel, tu conheces o meu coração. Eu orei ao Senhor e depositei a minha confiança em ti. E eu creio que eu vou sair daqui com a vitória nas mãos. Aleluia. Abadassubi cantarabe. Aleluia. É, irmão, oração, irmão. É oração, irmão. É oração. Ora como Elias orou. Ora como Ana orou. Ora como Josafá jejua. Busca o Senhor. Aleluia. Não perca tempo fazendo muitas coisas para lá. Mas quando você está numa situação, irmão, você tem que orar. Você tem que clamar. Você tem que mostrar que é dependente de Deus. Aleluia. E Deus, ele vai agir. Aleluia. O agir de Deus é lindo, irmão. Na vida de quem é fiel, irmão. Aleluia. Eu sei que no começo as pessoas olham para você. No começo as pessoas querem te julgar. No começo não, mas a tua oração não vai chegar. Mas tá muito difícil. Não sei porquê, eu acho que você tá com alguma coisa de errado. E não, irmão. Isso é para que a glória do Senhor venha a ser manifestada na tua vida. Aleluia. Como aquelas pessoas falaram. Será que errou? Foi a mãe dele ou foi o pai dele, algum dos parentes? Não, Jesus falou, não, ninguém errou. Mas isso na vida dele é para que mostrar que a minha glória seja manifestada na vida deles. Aleluia. Uma vida de oração. Irmão. E Jesus, ele dá o exemplo aqui, quando ele faz a oração do Pai Nosso. Aleluia. Glória a Deus. Que ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Ele mostra aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Jesus, ele estava ensinando o quê? Olha, antes de você orar, engrandeça o nome do Senhor. Mostra que ele é grande. Isso que quando a gente está numa situação, a gente vai orar, e às vezes a gente quer mostrar o tamanho do nosso problema. Não, irmão. Na tua oração, mostra o tamanho do seu Deus. Mostra para o problema que o teu Deus é maior.
E Jesus ele estava falando aqui, ó, quando você orar, ore glorificando, enaltecendo o nome do Pai. Diz que Ele é maior, diz que Ele é maravilhoso, diz que Ele é bondoso, diz que Ele é fiel, diz que Ele te sonda, diz que Ele está sempre contigo, sempre com a igreja, sempre com aquele que é fiel. Porque é isso que o inimigo quer, quando uma situação aparece. Ah, Deus não está comigo. Ah, Deus está assim. Eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que, poxa, eu tô todo errado, não sei o que. Não, irmão. Levanta a cabeça. Você é filho de Deus. Você é filho do Pai. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez o céu e a terra e tudo que há. Como ele diz aqui, ó, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. E nós temos que orar, buscando sempre a vontade do Senhor. Buscando sempre entender o querer de Deus na nossa vida. Aleluia. E entender que a palavra do Senhor fala assim, batei e abri-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Ou seja, nós temos que ser perseverantes. Como diz aqui, ó, seja a tua vontade, Senhor. Senhor, eu estou orando aqui, mas se o Senhor quiser resolver hoje, o Senhor resolve. Se o Senhor quiser resolver em uma semana, o Senhor resolve. Se o Senhor quiser resolver em um mês, o Senhor resolve. Em um ano, o Senhor resolve. Mas o importante é que eu estou aqui, dependendo de Ti, necessitado de Ti. Aleluia. Glória a Deus. E Ele diz mais aqui, ó, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. É você terminar uma oração, irmão, com a certeza da vitória. Aleluia. É você terminar a oração com o teu coração voltado para o Senhor. Entender que na hora certa, no momento certo, Deus ele vai trazer a resposta à tua oração. Tenha certeza nisso, que a tua oração, ela traz resposta sim. Aleluia, a tua oração, ela traz resposta sim. Como diz o salmista no Salmo 120, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aleluia, glória a Deus. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E o mesmo Deus que aquele salmista serve, nós servimos. Então na tua angústia, naquilo que você passa, tenha certeza que Deus ele vai te responder. Sabe por quê? Porque a oração, ela traz resposta. Aleluia. Então não deixe de orar. Não deixe de clamar. E essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, irmão. Eu gosto de trazer uma palavra que eu estou de encontro com ela, que eu estou vivendo aquilo de verdade. É oração, irmão. Aonde eu estou orando. Aonde eu estou falando com Deus. Às vezes eu estou dando minha corridinha, estou fazendo meus treinos, eu estou falando com o Senhor. Porque eu sei que Ele está pronto para ouvir o meu clamor, a minha oração, a tua oração, irmão. Então, ore ao Senhor. Continue orando ao Senhor. Continue buscando a presença do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar vocês. E vamos fazer uma oração agora, né? Que nós acabamos de falar sobre a oração, que ela traz resposta. Isso mostra que tira toda dúvida. Então, neste momento, onde você estiver, você fecha os seus olhos, ou se você está dirigindo, medite agora na oração. Se você está fazendo alguma outra coisa, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Deus, glorificado seja o teu santo nome, Deus. O Senhor está acima de qualquer autoridade, o Senhor está acima, Pai, de qualquer ser, ó Deus. É o Senhor é que está assentado sobre o alto e sublime trono, Deus. E ao mesmo tempo está atento ao nosso clamor, à nossa oração, porque Tu és um Deus vivo, Senhor. As Tuas mãos estão sobre as nossas vidas. As Tuas mãos estão sobre a vida da Tua igreja, daquele que acredita em Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, Tu és fiel, Senhor. Pai amado, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, Pai. O Senhor faz, Pai amado, nós andarmos sobre os pastos verdejantes, Senhor. Deus amado, e nesta oração, Pai, queremos engrandecer, enaltecer o Teu santo nome, mostrar a dependência, mostrar que nós queremos ter comunhão contigo, mostrar que nós queremos ter intimidade contigo, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor. Deus amado, eis aí, Pai amado, os Teus filhos, Senhor. Eis aí os Teus servos a qual estão, Senhor, Deus amado, nesta live, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece
a dificuldade de cada um, ó Deus. Pai amado, entra com providência, Deus amado. Mostra que Tu és poderoso, ó Pai. Mostra que Tu és fiel. Mostra que o Senhor, ó Pai, quando o Senhor age, quando o Senhor trabalha, o inimigo ele pode vir com o seu exército, mas ele cai por terra, porque o Senhor tem todo o poder, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu posso sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Pai amado, é onde o Senhor está presente, ó Pai, a alegria, a renovação, Deus amado. Senhor, visita, Pai, essas pessoas, ó Pai. Visita, Pai, os Teus filhos. Visita os Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai amado, eu declaro, Pai amado, a vitória. Eu declaro a paz. Eu declaro, Senhor, Deus amado, a resposta, Pai, dessas orações, ó Pai. Porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, Deus amado, a nós, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.